Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre o Diderot, que é um boêmio naturalista. O Diderot está ali no contexto do iluminismo, muito parecido com o do Voltaire, que é o filósofo que a gente estudou na nossa última videoaula. O Voltaire até contribuiu em certo momento para a enciclopédia ali que o Diderot estava escrevendo, mas depois eles seguiram caminhos separados. E o Diderot ele vai nos brindar então mais uma vez trazendo isso que é o que a filosofia iluminista, principalmente ali no contexto francês, está representando, e também uma visão naturalista de como funcionam as coisas, e isso vai se estender para a moral, para a religião e para a política. Então, bora compreender um pouquinho desse filósofo de hoje? Falando da biografia do Diderot, ele nasce no ano de 1713 e falece em 1784. É um ex-estudante da Universidade de Paris, sem emprego fixo, vive na Boêmia, às vezes trabalhando como professor e às vezes como tradutor. Em 1746, ele é contratado para traduzir a Enciclopédia de Ephraim Chambers, uma obra que fazia muito sucesso ali na Inglaterra. Mas ele acaba fazendo com que esse projeto se transforme na construção de uma nova enciclopédia. A obra refletirá o espírito do iluminismo francês. Então, compreendendo um pouquinho quem que é o Diderot, e só falando um pouquinho aqui do final da vida do Diderot, a obra a enciclopédia, depois que ela foi censurada e ela volta ao público, ela faz muito sucesso, mas quem ficou com quase todos os recursos desse sucesso foi a editora, e o Diderot, se não fosse a Catarina II, aquela que o Voltaire faz um elogio lá, uma das realezas ali da Rússia, se não fosse ela, o Diderot passaria apuros ali no fim da sua vida. Mas então ele tem esse reconhecimento no final, mas sobrevive com recursos financeiros advindos de Catarina. Sobre a enciclopédia, pessoal, em 1751 sai o primeiro volume da obra, porém ela é censurada, sofre diversas proibições e circula de maneira clandestina ali na França. As principais ideias presentes na obra versam sobre os diversos campos do conhecimento e ilustrações. Então, a enciclopédia, não sei se vocês já tiveram em casa, é aquele compêndio do que fala sobre vários assuntos, sobre vários temas. É isso ali que o Diderot fala, né, sobre a evolução, a maneira de tratar sobre vários assuntos, mas ela vai se destacar em alguns pontos ao falar da filosofia. E quais são esses pontos? Se tratando da filosofia, destaca-se a ideia do filósofo como um homem de bem que quer se mostrar útil. Além disso, ele não enxerga o mundo pelo viés das multidões, seguindo somente convicções advindas da evidência. Diante disso, o pensador tem de combater o pensamento sistemático, pois uma observação vale mais do que 100 teorias. Outro ponto interessante é a ideia de tornar a filosofia popular. Diderot diz: apressemo-nos em tornar a filosofia popular, se quisermos que a filosofia caminhe pela frente. Então, 3 pontos aqui muito interessantes. Essa ideia do filósofo como uma pessoa comum que visa o bem comum, o filósofo como uma pessoa que não aceita dogmas, mas ele tenta ver o mundo a partir do seu próprio olhar, a partir das evidências que a vida apresenta para ele, e a importância da gente trazer a filosofia como algo popular, ou seja, é interessante que as pessoas se reúnam, que as pessoas pensem sobre as grandes questões da humanidade, que elas tenham tempo para isso. Se essa filosofia não se tornar popular e ficar enclausurada em certas pessoas, a filosofia não vai avançar, ela vai ficar fechada nesses castelos. Então esses são os pontos mais interessantes aqui da enciclopédia de 1751. Agora vamos à visão da natureza aqui do Diderot. Essa aqui foi a que me encantou mesmo pelo período que ele está e como que ele fala sobre ela. Então, em suas outras obras, Diderot trata da natureza, da religião e da política. Isso pode ser observado nas obras Pensamentos Filosóficos, Pensamentos sobre a Interpretação da Natureza e O Sonho de D'Alembert. Sobre a natureza, o filósofo alega que um novo modelo de explicação do mundo é a biologia, e não mais a matemática. Ele diz: nada é preciso na natureza. Toda coisa é mais ou menos uma outra coisa qualquer. Portanto, nada é da essência de um ser particular, e vós falais de essência, pobres filósofos. Então, para o Diderot, aquilo que a matemática buscava fazer, pensemos aqui no Descartes
e a Matesis Universalis, uma matemática que explique o funcionamento do mundo, que explique o funcionamento de tudo, a matemática está o quê? Derrocado. O que explica o funcionamento dos corpos, o funcionamento da vida? A biologia. O que é biologia? A lógica da vida dos seres. E não tem uma essência na biologia. Tudo se move, é um pouco de tudo em tudo, não há uma essência única, como muitos dos filósofos aqui quiseram fazer na visão aqui do Diderot. Então, não tem nada preciso, é uma junção de vários seres que formam isso que é o mundo, isso que é a vida. Sobre a religião, a visão que o D'Alembert tem da vida enquanto uma biologia, uma difusão de corpos que estão presentes em várias coisas, uma junção que é quase impossível a gente dizer em essencial o que ela isso vai se expandir para a religião. Então, sobre a religião, essa visão do Diderot inaugura o que ficou conhecido como materialismo evolucionista sem lugar para a providência divina. Ou seja, a posição do Diderot da natureza enquanto materialismo evolucionista faz com que a ordem e a perfeição do mundo, apontadas pela religião como prova da existência de um ser supremo, não passem da atual forma de autoprodução da natureza. Olha só então como que a natureza ela toma esse lugar da matemática. A natureza que se organiza por si, que tem a vida biológica organizando, juntando e separando todas as coisas, ela parece esse eixo que faz com que as coisas sejam como são. Sem uma essência, mas apenas o que? Esse funcionamento, onde em tudo há um pouco de tudo. Dessa maneira, a religião, se a natureza é uma autoprodução, a ideia da existência de um ser supremo não faz sentido. Ou seja, dessa maneira a religião seria a construção de dogmas e principal fonte do mal por criar teorias inexistentes que querem determinar a vida das pessoas, sendo que a natureza então é essa autoprodução, isso que se auto se gera, auto se desenvolve. Então, esse pensamento que o Diderot tem sobre a natureza, ele vem aqui para a religião também. Então, essa religião ela perde o lugar toda vez que ela vai contra a natureza, contra a razão, a lógica das coisas. E sobre a política, nosso último tópico aqui, no texto Suplemento à Viagem de Bougainville, Diderot aponta que o bem está atrelado a seguir a natureza. Isso, por si só, indica o que é o bem comum. Então, tem uma passagem lá onde que um habitante pergunta para outro do Tahiti o que é o bem. Ele fala, é só seguir a ordem da natureza. O que é bom para a minha natureza, por ser humano, é bom para as demais naturezas. Então, se a gente segue racionalmente o que a natureza nos coloca, racionalmente a gente alcança a noção de bem comum. Dessa forma, não há necessidade de seguir uma metafísica religiosa antinatural. Olha como é que então biologia, religião e política se misturam aqui no Diderot. Assim, o homem pode ser bom e feliz, contanto que se liberte das imposições das autoridades religiosas, metafísicas, filosóficas ou políticas que temam contrariar a natureza e a razão. E essa natureza não seria uma prisão, porque o homem, pela criatividade, tem essa possibilidade de criar um novo frente a essa autoprodução natural. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Diderot é interessantíssimo. Isso da biologia, desse materialismo evolucionista, no lugar de uma Matesis Universalis, no lugar de uma matemática, eu acho muito interessante. Será que a gente tem essa essência? Isso que o iluminismo francês está trazendo para a gente. Então, é necessário esclarecimento, é necessário razão, é necessário que a gente, de fato, busque a evidência e não uma teoria que a gente julgue como evidência. É isso. O que vocês acharam do Diderot? Pode deixar aí embaixo. Obrigado por acompanhar. Dúvidas, críticas e comentários abaixo. E um resumo de tudo que eu falei também se encontra aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.